e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Ontem falávamos da gratuidade de Deus, gratuidade do início ao fim. Hoje, quase que encerrando o mesmo pensamento ou concluindo, nós lemos um texto de Lucas que nos fala da gratidão. Jesus cura 10 leprosos. Atenção, entre parênteses, a lepra no passado não era necessariamente a hanseníase que ainda hoje está presente em tantos países do terceiro mundo e também no nosso país. A ela nós damos o nome de lepra, no sentido primigênito do termo. Mas no passado, lepra significava qualquer doença de pele, como por exemplo, rubéola. Bastava que essa doença fosse visível, de certa maneira deformasse um pouco o ser humano e, sobretudo, numa época que não havia medicina, era tremendamente contagiosa. Quem fosse, de alguma maneira, entregue a estas doenças de pele, deveria se afastar da sociedade e viver de maneira marginalizada. O texto evangélico nos diz que 10 pessoas que tinham doenças de pele, o evangelho os chama de leprosos, de longe gritaram a Jesus, não se aproximaram, não se podia, de longe gritaram a Jesus: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E Jesus, de longe, com a sua voz, com a sua autoridade, os curou. E de mostrar-vos aos sacerdotes. Na antiga lei, no Antigo Testamento e na época de Jesus, eram os sacerdotes os encarregados de examinar pessoas que tiveram doença de pele, se estavam realmente curadas ou não. E enquanto iam, um deles, ou melhor, todos, se viram curados. Um deles resolveu voltar. Resolveu voltar, se sentiu na obrigação de voltar e agradecer a Jesus a cura. Neste único que resolveu voltar, nós podemos nos tomar, ou melhor, tomá-lo como exemplo. Nós podemos nos identificar com este único que voltou, com palavras mais claras, agradecendo profundamente a Deus na pessoa de Jesus Cristo por um determinado bem, por uma determinada cura, por uma determinada ação que tenha feito conosco e na qual agradecidamente vimos a sua mão. Sim, Deus nos faz o bem através de Cristo, o seu braço direito, o seu braço visível. Mas ele é uma pessoa, embora divina, e ele é sensível também à gratidão humana. Sim, assim como nós gostamos de receber agradecimentos quando fazemos o bem a outros, Deus também deseja a mesma coisa, não para a sua felicidade, que não se aumenta, mas para nos cumular de outros e novos bens. A seguir, Encontro com Cristo. Olá, o Vida Melhor desta quarta-feira espera por você. Muitos assuntos, viu?